E aí, pessoal? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre o livro A Mão Invisível de Adam Smith, junto com meu grupo, que é composto por Lucas Torres, Rayana Maria, Lara Taina, Clara Borges e Bruna Morim. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a divisão do trabalho. Primeiro, para entender a divisão do trabalho, precisamos saber o significado de manufatura. De uma forma simples, manufatura é obra feita à mão. Nesse processo entra a divisão do trabalho, onde cada operário realiza uma função utilizando instrumentos individuais. É uma produção artesanal, mas é um trabalho feito por muitas pessoas. Tá por trás disso é bem interessante, onde cada um dos profissionais, ao invés de produzirem sozinhos do início ao fim um produto, juntos eles conseguiriam dividir o trabalho em etapas de produção, e cada um iria se especializar naquilo que tem mais aptidão. Por exemplo, se você fosse construir um banco de madeira, você teria que cortar a madeira, lixar a madeira, construir o banco, pintar o banco. E esse processo todo de um simples banco que demoraria muito tempo. Se você demora para produzir um banco em 10 dias, em uma linha de produção organizada, você conseguiria produzir 10 ou mais bancos de madeira. Não funcionaria somente em pequenas empresas, mas também em grandes indústrias, como por exemplo indústrias agrícolas, que selecionariam pessoas especializadas em ver a semente, colher ela, fazer todo aquele processo para que o caminho andasse certo e tivesse um bom rendimento e um bom progresso. Meu nome é Rayana Maria e eu vim falar do princípio da divisão do trabalho. A divisão do trabalho é necessária, mesmo sendo lenta e gradual. Isso é uma consequência de uma certa propensão da natureza humana, propensão de troca, de trocar isso por isso. O homem é um ser que ele faz algo em troca de outra coisa. Ele sempre faz aquilo querendo outra coisa. Já no mundo animal não é assim. O mundo animal, quando dois gaudos vai atrás de uma lebre, não é porque eles apostam a corrida de quem pegar primeiro ganha. Não, é porque eles querem o mesmo objeto, então eles vão simultaneamente. Então isso meio que é acidental, eles não vão porque, vamos apostar. Através dos seus sons, o animal não fala, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não, o homem já trabalha na arte da bajulação, que é induzir a uma pessoa a fazer algo para ele ter algum benefício. O homem ele não é independente. O homem não tem o tempo de ficar fazendo essa arte da bajulação o tempo todo. Então, na sociedade civilizada, no meio de trabalho, por exemplo, ele precisa da cooperação e de assistência de alguém, porque senão não vai para frente. Já o animal não é assim. Quando o animal vê que está numa certa idade de maturidade, ele faz tudo por ele mesmo. Ele não espera ninguém ajudar ele, nenhum dos outros seus irmãos ou alguém que ajude, para ele fazer algo. Não, ele faz algo por si próprio. O açougueiro, o cervejeiro mesmo, eles fazem a nossa janta não por causa de caridade. Não, porque eles veem que vão ter algo em troca. Eles vão ter um benefício, eles vão ganhar dinheiro. E por meio dessa troca por aquisição, querendo ou não, a gente tem os melhores benefícios da gente. Querendo ou não. Então, por isso que originalmente propiciou a divisão do trabalho. Por causa dessa troca. Porque o homem sempre faz algo em troca de algo, querendo algo. Por exemplo, nas profissões mesmo. Um filósofo e um carregador de rua comum. Eles
quando nasceram, não teve essa desigualdade. Eles só tiveram essa distinção de vida, de condições, quando eles começaram a ser empregados. Nesse vídeo é o princípio do sistema mercantil. Nesse capítulo, Adam Smith traz como questão o fato de que a riqueza consiste no dinheiro e que ele tem dupla função, sendo o instrumento de comércio e a medida de valor. Por conta disso, é afirmado que o homem é rico quando tem muito dinheiro e que o homem é pobre quando tem pouco dinheiro. Nessa parte do livro tem a relação ouro e prata, onde é afirmado que a quantia de ouro e prata torna um país rico. Para os espanhóis, a riqueza estava na quantidade de ouro e prata acumulado. Em contrapartida, para os tártaros e outras regiões, a riqueza consistia no gado, que era o instrumento de comércio e medida de valor. Vale salientar que várias nações da Europa estudaram como fariam para acumular moeda. Uma das ações era impedir a saída das moedas do reino, com penas. Porém, quando os países se tornaram comerciais, essas penas foram revistas, sendo consideradas inconvenientes e danosas para o comércio. O autor também afirma que as pessoas iriam procurar empregos mais vantajosos e que gerem uma maior renda para o mesmo. Portanto, é possível perceber que Adam Smith afirma que a moeda de troca é totalmente interligada com a vida dos homens e que todos sempre procuram acumular muita moeda como forma de ser rico e estar bem de vida. Oi, bom dia. Meu nome é Lucas e eu fiquei com o tópico as restrições da importação da mercadoria. Nesse capítulo, Adam Smith fala que ao se restringir um produto por altas taxas alfandegárias ou pela proibição total, esse bem estrangeiro, que pode ser mais ou menos produzido no próprio país, ele basicamente ganharia o monopólio do mercado. Ou seja, se um país quer importar um produto para outro país, as taxas alfandegárias que esse produto ganharia deixaria o bem mais caro, não agradando muito o mercado. E se o próprio país que receberia esse produto produzisse um produto igual a ele ou semelhante e distribuísse nacionalmente, ficaria bem mais barato. Beleza. Se você não entendeu, eu vou dar um exemplo que seria a China, que é conhecida pelos seus produtos terem carimbado Made in China. O produto seria o smartphone Xiaomi, que seria importado para o Brasil. Essa importação do produto ganharia muitas taxas alfandegárias por ser muito longe de um país para o outro, que passaria em outros países. E com isso, se o Brasil produzisse alguns smartphones iguais ou semelhantes, eles ganhariam o monopólio do mercado, por causa que eles não teriam essas taxas e assim eles acabariam sendo bem mais baratos. Eu sou a Bruna Amorim e eu irei falar sobre o sexto e último capítulo do livro Mão Invisível de Adam Smith. Inicialmente, o economista afirma que uma técnica utilizando a agricultura como fonte única de riqueza no país nunca teria sido feita, só algumas especulações na França. Ao começar a explicar como funcionaria essa engenhosidade, citou o nome do Sr. Colbert, que foi um famoso ministro de Luís XIV, que aceitou o sistema mercantil, que não era a favor do sistema agrícola, já que o sistema agrícola funciona com cada indivíduo produzindo seu próprio sustento. E começou a dar estímulos à indústria. Um exemplo dá estímulos mais à indústria do que o campo. Um exemplo disso foi que ele proibiu a exportação de cereais ao exterior, desta forma, e criando outras proibições. Com isso, criando um grande desestímulo à população do país no campo. Para falar mais sobre esse assunto, os filósofos dessa forma criaram 3 classes. Separaram em 3 classes, na verdade.
A primeira classe seria a classe dos proprietários de terra. A segunda classe seria dos arrendatários, trabalhadores rurais e lavradores, que preferem ser chamados de classe produtiva. E a terceira classe, a dos artesãos e manufatores e comerciantes, que se rebaixaram a ser chamados de classe improdutiva. A classe dos proprietários serve para cuidar dos gastos e ajudar no aprimoramento das terras, com as construções e máquinas, para que, com o mesmo capital, aumente o seu lucro. E essas despesas são chamadas de despesas fundiárias. Os lavradores contribuem no cultivo da terra e com algumas despesas chamadas de despesas anuais, que se resumem na manutenção da família, do gado e das sementes durante uma grande parte do primeiro ano ou até que eles ganhem frutos. Esses lucros servem primeiramente para restaurar as suas despesas primárias, segundamente para as suas despesas anuais, que basicamente são muito importantes ao pagamento dessas despesas, já que se não houver o pagamento, não terá um aumento no lucro e um avanço futuramente. Os manufatureiros basicamente aumentam o valor bruto da terra e o seu capital material, para que haja um melhoramento da terra com o dinheiro do seu empregador. Pode-se perceber que não há dessa forma um lucro, e que para que ele tenha um lucro, eles fazem algo chamado de privatização anual, que seria eles fazem a criação, eles trabalham um ano e no outro ano eles trabalham para si próprio, assim criando um fundo para si próprio, assim melhorando a sua sustentação e assim economizando a cada ano e tendo um melhoramento. Mas, mesmo sendo improdutiva a si próprio, se torna bastante útil para as outras classes, pois eles são financiados pelas outras classes, tendo um melhoramento e um melhor desenvolvimento para todas as três. Esse foi o vídeo. Uma hora depois...